lado de fora, as organizadas marcaram presença. Dentro do Parque São Jorge, os jornalistas ficaram em um auditório. Em outro ponto da sede social, um ginásio, 242 conselheiros marcaram presença em uma votação que durou cerca de 5 horas e meia, com clima tenso. Essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians está nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. A primeira convocação, chamada de votação de admissibilidade, determinaria se haveria votação para a definição do impeachment de Augusto Melo. Bom, algumas paralisações ocorreram por conta de desentendimentos, bate-boca. Suspensa a reunião por 10 minutos. Vai sentar. Ninguém vai me intimidar aqui. O sangue esquentou entre o presidente corintiano e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. A conduta foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. A forma como Romeu Tuma conduziu a sessão gerou protestos de membros da situação. Algumas polêmicas também foram surgindo durante a votação, que foi secreta, ou seja, os conselheiros não divulgaram seus votos. Levantaram a suspeita de que a polícia deixaria o Parque São Jorge antes do término da reunião e também que estavam faltando cédulas de votação. Enfim, aquela confusão. Contudo, o primeiro ato foi definido, com 126 votos a favor do prosseguimento do processo de impeachment. 114 foram contra. Disputa apertada. 2 pessoas que estavam presentes acabaram não votando. A ideia era realizar a votação principal naquela noite mesmo. Mas com tanta demora, conselheiros foram deixando o local, principalmente os mais velhos, vitalícios. Portanto, ficou definida a suspensão temporária do pleito, que terminaria só na madrugada. E após o encerramento deste primeiro tempo da votação de impeachment do presidente Augusto Melo, a confusão tomou conta do Parque São Jorge. Alguns torcedores e pessoas não autorizadas entraram. Existem relatos de agressões a conselheiros, outros foram hostilizados. Ficou acordado que o próximo e provável decisivo encontro será marcado a partir da semana que vem. Toda essa situação, em termos gerais, é uma vergonha, né? Uma vergonha para a instituição, para as pessoas que comandam. Quase saiu briga lá ontem. Um negócio, uma várzea completa, como é o Corinthians, né, atualmente. E não é o Corinthians Clube. É o Corinthians administrado por essa gente. A administração anterior e a atual. É uma várzea. Várzea. Eu duvido que essa apuração, essa votação aconteça. É a segunda vez, né? É a segunda. Segunda ou terceira. Ou é liminar, ou é briga, ou é ameaça. E isso que o Romeu Tuma Júnior está dizendo é muito sério, hein? Está ameaçando a família do cara. Filha na escola. E tem torcedor aí de torcida que está ameaçando diretamente ele e o Rubão, que é também outro opositor. Não deveria ser assim, mas infelizmente é o que temos para o momento, Gleger. A gente sabe que você jogou no Corinthians, ô Gleger, você sabe lá. Você sabe que lá é diferente. A crise não acaba nunca. Lá é diferente. Agora, sabe qual que é a minha maior preocupação? E olha, eu vou dizer uma coisa, eu já vi várias vezes brigas internas na parte administrativa respingar dentro do campo. A única preocupação é essa, porque o Corinthians terminou muito bem o Brasileiro ano passado, né? Saiu de um possível rebaixamento, né, para uma arrancada espetacular. Fez boas contratações, começou o ano bem. Agora, isso aí, daqui a pouco vai começar a respingar dentro do campo. E é isso que esses caras tinham que pensar. Se resolverem lá, se fecharem dentro de uma sala escura lá, se matarem, mas não deixar que isso, né? Pô, o CH tava falando aqui, os vídeos que saíram na internet, é uma vergonha isso.
para uma instituição preocupante. Que é a segunda maior torcida do Brasil. Preocupante. E uma marca fortíssima. Mas a torcida não quer o impeachment. Batista, mas eu tô dizendo a história, porque isso aí mancha ou não mancha a história do Corinthians? Claro que É isso mancha. que eu tô falando. Entendeu? Então, que esses caras, quer resolver? Pô, fecha lá no Parque São Jorge, tem um monte de sala. Fecha uma sala, apaga a luz e se matem lá. Mas não deixe isso respingar dentro do campo. E vai acabar respingando. A história da narrativa, ela tá há muito tempo em moda no Brasil, né? Aliás, ela impera. Então, o presidente diz uma coisa, a oposição diz outra, e ambos os lados dizem que é tudo fake news. Então, quem acusa é fake news, quem é acusado também é fake news. Então você não sabe acreditar o que é verdade, o que não é. Eu tenho convicção de uma coisa. A informação do contrato do Memphis Depay que veio a público, se ela for verdadeira, não tem que só ser empichado o Augusto Melo, tem que ser internado. Internado. Porque uma pessoa em sã consciência não faz o que supostamente esse presidente autorizou para contratar esse jogador. Eu não estou falando da parte técnica. Eu também gostaria muito de andar de BMW blindada. Eu não tenho condição de fazer isso. Não tenho condição financeira. Então tem que caber dentro do bolso. Agora, esses dirigentes do Corinthians, os anteriores e esses, são irresponsáveis. Essa é a grande verdade. O cara contrata o Memphis Depay e não paga o empréstimo do Ranieri pro Cuiabá. Tem alguma coisa errada, não tem? Então você contrata o Memphis para ganhar o que ele vai ganhar e que está ganhando e não paga o empréstimo do Ranieri, do Cuiabá, do coitadinho do Cuiabá, que veio para a Série B? Tá errado, Batista.